Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos à cerimônia de abertura da Supertech Week, quarta edição, evento anual do Projeto Super. O Super é um projeto realizado pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, com financiamento da Samsung Eletrônica da Amazônia e com execução financeira da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM, FAEP. E é uma iniciativa inovadora de capacitação e pesquisa, com o objetivo de mobilizar os jovens em torno da ciência, da tecnologia e da inovação, com ênfase no aprimoramento acadêmico e na qualificação profissional dos estudantes. A Supertech Week tem o objetivo de engajar a comunidade acadêmica e, nesta edição, vamos apresentar os resultados deste quarto ano de projeto, apontando os avanços tecnológicos e pesquisas desenvolvidas pelos discentes. Além disso, ocorrerão palestras ministradas por especialistas renomados em suas respectivas áreas e oficinas, sendo um ambiente de fomentação da inovação e debates enriquecedores sobre a tecnologia na Amazônia. Gostaríamos de saudar todos os participantes e convidar para compor a mesa o senhor Geone Maia Correa, diretor do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia, ICET, da Universidade Federal do Amazonas. O senhor Valdenir de Souza Vieira, superintendente adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA. O senhor José Cambeiro da Cunha Júnior, gerente da P&D na Samsung SRBR. A senhora Fabiola Guerra Nakamura, coordenadora-geral do Projeto Super. A senhora Odete Mestrinho Passos, coordenadora do Projeto Super no ICET UFAM, em Itacoatiara. Convidamos todos a ficarem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Pátria amada, idolatrada, salve
Neste momento, convidamos a professora Odete Passos para seu pronunciamento. Oi. Olá, boa tarde a todos. Cumprimento primeiramente a mesa e agradeço, né, eles terem vindo lá de Manaus só para prestigiar o nosso evento, conhecer o nosso I7. Então, meu muito obrigada por estarem aqui. Quero também agradecer a todos os alunos do ano 4, né? Ano que vem a gente agradece do ano 5, mas todos os alunos que fizeram parte do projeto Super no ano 4. Foram 72 alunos de capacitação básica, mais 30 alunos de capacitação avançada. Então, nós tivemos aí 102 bolsistas, mais os 3 bolsistas de monitoria. Então, meu muito obrigada a todos vocês que abraçaram o Super, tiveram esse compromisso, né, e hoje e amanhã vão poder apresentar o trabalho de vocês. São 23 banners que serão expostos, né, lá no hall, mais 15 projetos desenvolvidos, projetos de pesquisa, e todos, eu falo que são super projetos, porque todos com um bom currículo de pesquisa, onde eu tenho certeza que os alunos se empenharam bastante para poder trazer. Um pouco para vocês, que eles vão apresentar, né, do que eles adquiriram de conhecimento e capacitação ao longo de um ano, do ano 4. Quero também aproveitar para agradecer a nossa equipe, né, nós somos 4 coordenadores, né, eu, o Rainer, pode levantar, por favor, professor Rainer, o professor Rainer, a professora Ana Paula, está lá atrás, e o professor Edson, que é o coordenador de IoT. Então, muito obrigada aos coordenadores, que nós estamos sempre assim, discutindo e vendo a melhor forma de poder conduzir o projeto. Também quero agradecer aos 5 pesquisadores do WP2, a professora Elisângela, que está ali atrás, a professora Ruth, o professor Joel, o professor Kelvin, falta o professor Alternei. Cadê ele? O professor Alternei. Meu muito obrigada. Quero também agradecer aos 2 pesquisadores do WP3 de IoT, o professor Adriano, do IFAM, e o professor Crispe, também, que está nessa caminhada do IoT. E a professora Iraciane, que atua aí na área de engenharia de software também, orientando. Muito obrigada, então, a todos. Quero agradecer aos 2 administradores, que sem eles a gente não ia conseguir organizar quase nada, porque eles são bem atuantes. A Ellen, que está hoje ali apresentando, e o Tiago, que eu acho que ele está lá no credenciamento. Então, essa é a nossa equipe. Tem o professor Fernando, por favor, do WP1. Ele assumiu recentemente aí as monitorias de matemática. Professor Fernando. Então, assim, meu muito obrigada a todos vocês, alunos, pesquisadores, administrativos, a professora Fabiola, por ter, né, assim, abraçado também o projeto e assumido a coordenação. A gente sabe que não é fácil, né? A Samsung, que olhou para a gente, olhou para o I7 também e falou, vão para o interior, e hoje, né, nós estamos aqui. Né, e a Suframa por trazer aí essas leis, tudo que pode oportunizar a execução do projeto. Tá bom? Então, meu muito obrigada. Espero que todos tenham um super evento, muito trabalho, muito carinho, para que vocês possam adquirir conhecimento nesses 2 dias. Obrigada. Com a palavra, a professora Fabiola Guerra Nakamura. Alô? Oi? Oi, gente, boa tarde. Não, está muito fraco, vou fazer que nem em Manaus. Boa tarde, mais forte. Todo mundo já almoçou, né? Boa tarde.
Agora sim. Bom, gente, eu gostaria de dar boas-vindas a todos aqui a essa abertura da Supertech Week em Itacoatiara, né? Eu estou muito feliz de poder estar aqui compartilhando esse momento com vocês, né? Eu estou no Super desde o início, mas não tinha tido oportunidade de vir aqui, e desde outubro, né, eu passei a ser coordenadora geral do Super, e eu falei, não, esse ano, então, vou lá visitar Itacoatiara, né? Lá em Manaus eu fiz uma viagem no tempo. Aí eu lembrei que faz 30 anos que eu vim a Itacoatiara, quando eu estava aí no lugar de vocês. Eu era estudante na UFAM, começando meu curso de engenharia elétrica, e a gente veio para o FECANE. Exatamente 30 anos. A gente veio para a festa. Então, um prazer enorme estar aqui, né, compartilhando esse momento com vocês. Né. Aí agora eu queria, né, falar especialmente para os alunos, né, que não só estou feliz por participar dessa cerimônia, mas também por ter a oportunidade de ver o trabalho de vocês, tudo que foi desenvolvido, né, nesse 4º ano do Projeto Super aqui no I7. Falando um pouquinho de números, né, a professora Odete falou alguns dos números aqui. Então, do Projeto Super inteiro, né, contando Manaus e Itacoatiara, a gente teve aí nesse ano 446 bolsas de graduação, que foram divididas em 136 projetos de iniciação científica. E a gente já conheceu alguns desses projetos semana passada em Manaus, e essa semana, a gente continua vendo aqui em Itacoatiara. E resultados também que levaram a 36 publicações, né, do nosso projeto. Em relação a capacitações, então, tudo isso, né, o Super vem também como um projeto para capacitação, para que vocês tenham, né, consigam adquirir na própria universidade um conhecimento diferenciado. Nós tivemos 85 capacitações durante esse ano 4, em áreas como, por exemplo, meio ambiente, sustentabilidade, iniciativas inovadoras com experiência do usuário e ferramentas tecnológicas para a educação, que é uma das áreas dos projetos que vocês vão apresentar essa semana. A gente tem também, né, uma boa parte dos impactos que o Projeto Super traz são na infraestrutura. Então, a gente tem 28, nesse ano 4 foram 28 laboratórios em Manaus, contando Manaus e Itacoatiara, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer esse espaço aqui para vocês, e que atendem não só os bolsistas, mas têm um impacto em toda a nossa comunidade acadêmica. E uma das coisas que eu gosto muito de ressaltar é que o projeto, quando foi concebido, ele foi muito feliz em pensar não só na nossa capacitação técnica, né, nossa, porque eu me incluo, todos os professores também, imagino eu, que se incluam, pelas oportunidades que a gente tem dentro do projeto. Então, nós temos apoio através da monitoria, e nós temos também um projeto que ajuda, né, em outras áreas, como, por exemplo, a gerar reflexão, e que tem capacitações como a socioemocional e a atividade Mulheres em STEAM, né, que nesses 2 últimos anos a gente teve a felicidade de poder sincronizar, né, atividades tanto em Manaus como em Itacoatiara, através de bolsistas da TESC, Mulheres em STEAM, aqui em Itacoatiara. A Suien está saindo, né, mas a gente tem... Como é isso? A Andrea, que vai continuar esse processo aí com vocês, para acompanhamento aqui das nossas estudantes no I7. E uma das coisas que eu gosto de ressaltar, né, que o sucesso do Super, ele não são só seus números também, né, mas são as oportunidades que ele traz, especialmente no I7, que recebe tantos alunos, né, de tantos outros municípios aqui de Manaus. De Manaus não, municípios do Amazonas, desculpa, de tantos outros municípios. Né, então, a gente traz um projeto que quer trazer os alunos para o protagonismo, e saibam vocês que sim, vocês são os protagonistas aí de todas esse nosso sucesso, dessas nossas atividades. E a gente tem um compromisso com a nossa região, né? O Super é não só um compromisso com cada um de vocês, mas também com a nossa região. Porque a gente tem aqui, né, um projeto que traz oportunidade para muitos dos alunos que são as primeiras pessoas a frequentarem a universidade na sua família.
né? Então, isso não significa uma pessoa, não significa a primeira pessoa na família apenas, mas significa também a oportunidade de mudança de uma vida inteira, da vida de uma família inteira. E, por que não, né, das comunidades de onde esses alunos vieram. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de trabalhar com todos vocês, né, que são tão competentes, são tão engajados, o I7 super animado, né, a comissão de organização da Supertec aqui no I7, mandando foto, fazendo visitas, colocando, né, um toque diferente com os balões, né, da cor da nossa identidade visual, porque a gente quer, né, que o projeto cresça cada vez mais, né, porque é um projeto extremamente relevante, porque vai atacar evasão, vai melhorar a capacitação de vocês, mas, acima de tudo, como eu já falei, tem a possibilidade de modificar, né, de mudar a vida de famílias inteiras. E, falando especificamente do estado do Amazonas, né, a gente está aqui fazendo a diferença para tentar impactar o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, né, do nosso estado. Então, aqui vai meu agradecimento, né, como eu falei, ao time super da Samsung, ao time super na FAEP, ao time super na UFAM, com uma menção muito, muito especial ao time super UFAM do I7. Então, eu espero que vocês aproveitem muito, né, esses 2 dias intensos de programação, e obrigada por nos receber aqui com tanto carinho. Com a palavra, o senhor José Cambeiro da Cunha Júnior, gerente de P&D na Samsung SRBR. Bom dia, boa tarde, né? Para ver se vocês estavam dormindo, mas cumprimento a todos na mesa aqui, professora Odete, professora Fabiola, Valdenir, professor Geone. Eu tinha prometido, professora Odete, que eu vinha aqui esse ano, né? Para Iraciane também, eu prometi para as duas que eu vinha aqui esse ano. Mas eu estava dependendo da senhora terminar as salas lá, por isso que eu não vim antes. Então, terminou. Então, o Super é um projeto muito especial para a Samsung, né? A professora Fabiola já deu os números, deu o tamanho do impacto. A Samsung tentando fazer a parte dela, ajudando a nossa região, ajudando o estado do Amazonas em como é que a gente pode apoiar a redução da evasão nos cursos de tecnologia. Esse foi um dos maiores desafios, e é um dos maiores desafios do Super. Estava conversando com o Valdenir aqui, são várias variáveis, né, que levam à evasão e à retenção e a redução no número de formados, mas a gente tenta fazer a nossa parte. Então, assim, parabéns ao time do Super, porque não é fácil. Ainda é menos fácil estar aqui em Itacoatiara, né? Se em Manaus já não é fácil, imagine fora de Manaus, a gente sabe das dificuldades. Conversando com a professora Odete hoje no almoço, o que a professora Fabiola acabou de comentar, quer dizer, não é só Itacoatiara, acaba irradiando para as regiões próximas a Itacoatiara, então, quer dizer, o efeito ainda é muito mais positivo do que apenas na cidade de Itacoatiara. Então, a gente está muito feliz com o projeto. Aproveitem os dias de hoje, né? Foi um evento muito legal lá em Manaus. Vocês vão ter oportunidade de mostrar o trabalho de vocês. Para aqueles que estão entrando, que vão estar no ano 5, vão ver o que foi produzido no ano 4. Aí já é o desafio para vocês de apresentar algo, pelo menos no mesmo nível no ano que vem. Então, aproveitem o evento. Obrigado de novo ao time do Super, aos alunos que participaram, porque são vocês, na verdade, que fazem, né, que produzem. E boa sorte aí no evento, aproveitem. Com a palavra, o senhor Valdenir de Souza Vieira, superintendente adjunto de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Vou ficar de pé porque eu sou baixinho, então, para todos verem. Boa tarde a todos. Em nome do superintendente Bosco Saraiva, eu saúdo a todos, né? Bom,
É uma satisfação muito grande para a SUFRAMA ver essa sala repleta de jovens interessados em aprender, né, e se desenvolver. E acho que esse é o objetivo da política pública. Quando a Lei de Informática foi criada, lá em 1991, eu era bem novinho, mas eu lembro dessa história, né? Bom, quando ela foi criada, ela foi por quê? Em 1991, ali no governo do Collor de Mello, o Brasil abriu o seu mercado, né? Então, para as empresas se tornarem competitivas, foi criada a Lei de Informática. Então, a Lei de Informática foi criada para que as empresas brasileiras pudessem se desenvolver e desenvolver tecnologias para poder competir de igual para igual ou próximo com as empresas do resto do mundo. Então, a lei ela vem sofrendo alterações nesses anos, ela vem sofrendo alterações. No início, a indústria ela utilizava muito somente os recursos da obrigação de pesquisa e desenvolvimento, somente para si, dentro das suas instalações, e com o passar do tempo, essa verba ela foi aumentando, então foi dando a oportunidade de se investir fora, né? É o que está acontecendo hoje, se investir em educação, se investir em pesquisa, desenvolver todo um ecossistema, toda uma sociedade. E esse é o resultado que tem hoje aqui. Então, essa verba de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, ela não vem só para o estado do Amazonas, ela vem para o estado do Amazonas, o Amapá, o estado do Acre, Roraima e Rondônia. Então, todos os estados que compõem a Amazônia Ocidental, mais o Amapá, elas fazem parte e recebem uma parte dos recursos, e é o que a gente está vendo aqui, né? Recursos chegando nos municípios mais longínquos, né, do nosso país. Então, essa é a importância, né, da política pública. A gente vê o resultado dando certo, vê os jovens se interessando em tecnologia, e isso que ajuda o país a crescer. Então, a UFAM, com o projeto apresentado para a Samsung, está de parabéns, e parabéns pela Samsung pela iniciativa de ter investido, acreditado no projeto da UFAM e feito o investimento. E parabéns para vocês que receberam, né, e que vão aproveitar aí essa verba, essa oportunidade, que é única, né? A gente tem que aproveitar todas as oportunidades para crescimento. Então, porque quando uma empresa ela se pretende instalar no município pequeno, como Itacoatiara, ela precisa verificar o quê? Tem mão de obra qualificada? Tem. Tem infraestrutura? Tem. São os básicos. Tendo esse básico, ela já pensa em vir para cá. Então, tendo mão de obra qualificada, a empresa, com certeza, ela pensa em vir para um município mais longe, né, dos centros. Mas é isso, aproveitem, e mais uma vez parabéns pelo evento, e aproveitem realmente essas oportunidades. Muito obrigado. Convidamos o senhor Geônia Maia Correia, diretor do I7 UFAM, para se pronunciar. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Eu quero inicialmente cumprimentar a professora Odete Passos, hoje coordenadora local do projeto Super Itacoatiara. Já agradeceu ao time, né, todo que acompanha esse projeto, os professores que estão aqui presentes, em nome de quem eu estendo meus cumprimentos e parabenizo pela condução desse trabalho tão importante para a nossa unidade, que é o projeto Super. Na mesma oportunidade, cumprimentar a professora Fabiola Nakamura, onde eu quero também rememorar e lembrar o nome da professora Tanara Nauschner, né, que deu início aos nossos trabalhos aqui no I7. A professora Tanara, em uma reunião do CONSUNE, do Conselho Universitário, em um momento me chamou e disse que tinha essa proposta, então foi ali que deu início, aquilo dali foi muito importante, e eu prontamente conversando com os professores da área de informática, eu que não sou da área de informática, eu sou da área de química, atualmente aqui dirigindo o Instituto, né, dando essa contribuição,
mas desde sempre entendi a importância de trazer o projeto Super aqui para a nossa unidade. E aí eu cumprimento o Cambeiro e o Valdenir por ter vindo aqui conosco. Esse é um momento único e oportuno de vocês apresentarem os seus trabalhos, de mostrar o que nós temos feito aqui no I7. E aí eu gostaria de cumprimentar que, naquele momento, quando o projeto foi sendo desenhado, e hoje, de ver como se enquadra o nome do projeto à nossa realidade. Super é algo que realmente a gente observa que atinge a nossa unidade 7. Por quê? Primeiro porque ele veio para uma unidade de interiorização. A gente que começou a nossa unidade como forma permanente em 2007, naquele início, a gente não tinha recursos, por exemplo, de assistência estudantil. E hoje, com a nossa comunidade que aumentou, a gente iniciou aqui no I7 com 6 cursos de graduação, hoje nós somos 10 cursos de graduação, em torno de 2.000 alunos. E hoje a procura, por exemplo, pelos auxílios estudantis é muito grande. É a maior unidade, inclusive, nos editais a gente tem mais procura do que Manaus. Agora, tu imagina a cabeça do diretor, Fabiola, quando a gente tem essa grande procura e não consegue atender a todos, né? A gente está no interior do Amazonas, onde 80% dos nossos alunos, já um estudo liderado pelo DAERT, estão em vulnerabilidade social e necessitam dessa permanência na universidade. Então, o Super ele vem aí complementar, e por isso que eu digo que ele é super, porque às vezes a gente diz assim, são os alunos de software, produção e sistema de informação. Não, mas aí, quando a gente traz esses dados, a gente vê que o Super ele atinge todos os cursos do I7. Porque, certamente, aquele aluno dos outros cursos podem, sim, ser atingidos nos outros editais aí presentes. A gente diz que ele é super também, porque hoje, né, de novo, trazendo aqui a minha fala como diretor do Instituto, hoje, com a reinauguração, por exemplo, dos laboratórios, me tira uma dor de cabeça de quando a gente tem um recurso extra-orçamentário que a gente sabe que a gente pode dividir com os outros demais cursos de graduação, que muitas vezes não tem essa oportunidade. Então, é por isso que eu trago essa fala para dizer a importância desse projeto para uma unidade do interior, de uma universidade pública que precisa realizar, sim, dentro da nossa universidade, ter esses convênios tripartite, que é muito importante, essa parceria público-privado, para que a gente consiga, pelo menos, minorar as questões da evasão, especialmente dos nossos alunos da universidade pública, né? A gente sabe que não é só isso, mas isso conta bastante, e isso nos ajuda a manter os nossos alunos e, o que é mais importante, formar recursos humanos sempre muito bem qualificados, não só para o interior do Amazonas, não só para o estado do Amazonas, mas para o país como um todo, porque a gente sabe que os nossos alunos aqui, depois que eles passam por um processo desse, eles trilham caminhos muito mais brilhantes. Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos, Fabiola, demais colegas que vieram de Manaus, e, mais uma vez, a esse time que é muito importante para a condução dos trabalhos. Meus queridos alunos, aproveitem o evento, apresentem, né, os seus resultados e participem conosco, mostrando aí a importância do desenvolvimento do trabalho de cada um de vocês para o nosso instituto e para a nossa sociedade, porque eu sei o quanto vocês contribuem para a nossa sociedade, especialmente a nossa sociedade amazonense e itacoatiarense. Muito obrigado e sucesso a todos. E em forma de agradecimento à coordenação geral do Super e à Samsung, convidamos o professor Christoph para a entrega de uma pequena lembrança em nome do time Super I7. Boa tarde. Me chamo Christoph, eu sei a luta de cada um de vocês, eu sei que vocês vêm de longe, principalmente da área rurais, né, do interior do Amazonas, né, e é uma grande batalha que vocês têm todo dia, né. E aí, eu sei que os professores transformam vidas, né, para melhorar um pouquinho da situação de vocês, fora o estudo de vocês, o esforço de vocês, mas vocês também são transformadores de vidas. Vocês estão transformando todas essas vidas. Uma salva de palmas para eles.
Pedimos aos que compõem a mesa a tomarem assento na plenária para darmos a continuidade à nossa programação deste primeiro dia de evento. Oi, som, som. Iniciaremos com a Keynote Speakers de abertura com o tema A influência da indústria 4.0 nas habilidades profissionais na era digital. A palestra será ministrada pela professora Ângela Timótea Pereira Lima. Ela é mestre em Engenharia Elétrica pela UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, com foco em processamento digital de imagem. Ela tem uma carreira dedicada à docência e em várias áreas de tecnologia e atualmente trabalha como analista de teste de automação na Fundação Paulo Feitosa. Ela é conhecida por sua dedicação e paixão em aprimorar constantemente suas habilidades profissionais. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde para todos. É uma satisfação muito grande, né, de eu poder estar aqui com vocês, até porque também tem alguns professores que já foram meus alunos aqui, né? Que eu já tenho a parte da docência já há bastante tempo, né? Então eu fico muito feliz, né, pelo convite de poder estar aqui e também por ver não só um, né, mas vários vários ex-alunos meus como professor aqui na instituição, tá? Então, a gente vai focar aqui a questão dessa influência da indústria, né? Até porque eu tramito nas duas áreas, tanto da parte da docência, quanto da parte profissional, a parte técnica. Tá? Então, assim, trazer um pouco desse meu conhecimento aqui para vocês é uma satisfação muito grande, né? Até para motivar, principalmente que na área de tecnologia a gente não vê assim, muitas mulheres, né? Então, é meio assim inovador, né, ver a presença da mulher nessas áreas e motivar, porque às vezes as meninas ficam assim meio sem querer, né, continuar, se sentem desmotivadas nas dificuldades. Se na primeira dificuldade que eu tive, né, no período que eu comecei a atuar na área, eu tivesse desistido, né, talvez eu não estaria aqui hoje com vocês, né? Porque não pense que foi fácil, não. Foram muitas as dificuldades, né, que a gente tinha que superar para poder até continuar no mercado de trabalho, né, tendo que se atualizar constantemente. Então, o nosso tema aqui é a influência da indústria 4.0, né, focada na questão das habilidades que o profissional precisa ter nessa fase, né, da questão da era digital que a gente está. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho, né, sobre a palestrante, que sou eu, só para vocês conhecerem um pouco de mim. Vamos falar um breve resumo e falar pontos mais específicos, né, relacionados ao nosso tema. A minha formação é na área de processamento de dados, né, então foi, se eu não estiver enganada, a minha foi a segunda turma, né, na parte de processamento de dados. Eu fiz especialização também em desenvolvimento de software na UFAM, né? Então eu sou também cria, né, da UFAM. Depois eu fiz o mestrado na área de engenharia elétrica, né? Aí às vezes o pessoal pergunta, pô, mas foi para a área de engenharia elétrica? É que na época, porque já faz algum tempo, né, a gente não tinha. Hoje a gente já tem na UFAM, mestrado, doutorado, mas como já faz um bom tempo que eu fiz, na época não tinha. Tá? E aí eu fiz pela UFCG, que é a Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Só que o foco que eu dei para o trabalho foi voltado na parte de interface humano-máquina. Tá? Então, quer dizer, eu trouxe, né,
o contexto para a área da computação, tá? Trabalhando dentro dessa questão da IHM. Aí, atualmente, né, eu atuo tanto na parte da docência quanto na parte técnica também. Em relação à docência, eu já passei por várias instituições, né? Logo que eu formei, eu também ministrei aula na UFAM, aí passei pela UEA e várias outras instituições privadas, tá? Atuando na área da computação, né? Então, esses que eu falei, no caso aqui, os alunos que hoje são meus colegas, né, de profissão aqui, eles foram meus alunos, na época, eu dava aula na UEA, né? Então, eu passei alguns anos vindo de Manaus para dar aula aqui em Itacoatiara. Então, essa aqui é a minha satisfação de eu poder retornar aqui de novo, né, fazendo uma palestra para vocês. E foi muito grata a minha satisfação de poder reencontrá-los aqui também. Então, além da área, né, de docência, eu também atuo na parte de testes, só que especificamente voltado para a questão de automação, né, tanto a parte do software e do hardware. Tá? Então, essa área, há algum tempo eu já estudava, e aí, quando eu tive essa oportunidade de ser chamada, né, na fundação, que eu vou falar um pouquinho, né, do que ela trabalha, eu fiquei muito feliz, né, por poder juntar as duas partes, que é tanto a parte da docência quanto a parte técnica, aquela coisa assim mais que o pessoal costuma dizer que é o profissional, né, que apesar que eu enxergo também que a docência é a minha formação, a parte profissional também, né, mas geralmente o pessoal enxerga coisas distintas, né, a docência e a parte técnica, né, então eu consegui agregar as duas coisas. Então, um pouquinho falando sobre a questão da fundação, porque a fundação ela engloba muito essa questão de você atuar na parte técnica, e também hoje eles já estão, né, com essa questão do lado da docência. Tá? Então, a fundação ela é um centro tecnológico e educacional, porque hoje ela agrega também essa questão educacional. Ela é sem fins lucrativos, né, e também trabalha com vários projetos que são focados para a nossa região. Tá? Então, esse que é um ponto muito bom, né, que eles trabalham com foco também na nossa região. Ela atua aí desde 1998, né, na questão da formação das pessoas, a parte de pesquisa, desenvolvimento de projetos, né, na área tecnológica, a parte social, a sustentabilidade, né, e isso também foi o que eu achei legal, que agregou mais valor ao meu trabalho, porque eu também posso usar esse meu conhecimento da docência, que é na questão de criação de artigos. Né? Então, a gente também, além de desenvolver a parte técnica, desenvolve também os artigos para disseminar a questão do conhecimento. Né? Então, isso que é bem legal. Atualmente, ela está em expansão. Né? A gente tem o foco tecnológico, que é aqui nesse primeiro ponto aqui da frente, né, onde tem a FPF Tech. Aí a gente tem o Hub de Inovação, a WIT, a ETEC, que é a escola, né, e entre outros negócios, né, que eles estão desenvolvendo. A história dela, né, já vem, hoje atualmente já temos 25 anos, né, de história, e ela tramitou, né, em várias frentes, ganhou algumas premiações, né, e sempre focando a história da parte da educação e a tecnologia. Então, as áreas de atuação, no caso, é a indústria 4.0, a parte de automação industrial, sistemas eletrônicos, software, segurança da informação, energia, empreendedorismo, a educação, né, a Realtech e a bioeconomia. Então, hoje, no caso, assim, o que eu atuo, né, mais especificamente, é a parte da automação industrial, a parte da educação, focando na parte de software também. Aqui um breve resumo, né, sobre a WIC, que é uma incubadora tecnológica. Tá? Então, hoje, a gente tem projetos, né, focados dentro dessa incubadora. Esses projetos eles têm o apoio aí da Softex, né, mais a Global, entre outros que participam também desse projeto.
Agora, eles também têm um novo centro de inovação, né, que foi o primeiro centro de inovação da região norte, e com alguns investimentos, no caso aí focado da FINEP. A parte da educação, como eu falei para vocês, antes eles tinham algo focado na educação, mas apenas em termos de cursos de extensão, né? Mas hoje já é uma realidade que eles também criaram a ETEC, que é cursos tecnológicos. Então, para mostrar essa breve visão, né, do que é a FPF, então a ideia é que eles atuem, né, em várias áreas focadas na nossa região, e isso, para mim, foi muito satisfatório, né, porque eu pude agregar essa questão da tecnologia junto com a parte da docência, porque eu também trabalho com cursos, né, de extensão que são oferecidos, além também de poder desenvolver os artigos relacionados aos projetos que eu estou vinculada. Aqui a gente vai falar hoje um pouquinho, né, sobre essa visão da influência direta da indústria 4.0, e principalmente as habilidades que os profissionais da área precisam ter, né, para se inserir dentro desse mercado. Né? Então, às vezes, o estudante ele não tem essa visão do quão ampla é essa área de atuação. Né? Então, observe que trabalhar, por exemplo, como sistema de informação, não é só programação. Né? Então, você tem um leque muito grande. Aqueles que podem atuar na docência, que têm aquela habilidade, né, para poder transmitir o conhecimento, é uma área. Né? A outra área é a parte da pesquisa. Então, você pode trabalhar com pesquisa, pode trabalhar com o desenvolvimento do software, ou então, dentro da área, também tem outras ramificações, né, que são áreas que hoje fazem parte da indústria 4.0, né, estão dentro ali daquele leque de opções de onde o profissional, principalmente de tecnologia, ele pode atuar. Né? Então, o que eu quero trazer é essa visão para vocês, que vocês não estão limitados, né, a trabalhar só numa área específica. Tá? Então, vocês têm um leque muito grande, só que você precisa correr atrás. Né? Não dá para esperar a coisa cair na sua mão. Tá? Então, você tem que ir atrás da informação, buscar se qualificar, para que você possa estar competitivo. Porque, quando essas oportunidades surgem, você tem que estar preparado. Né? Então, se, de repente, a oportunidade passa por você e você diz, puxa, eu devia ter estudado isso, eu devia ter estudado aquilo, né? Mas você fica só esperando, ela não vai acontecer. Né? Então, você tem que correr atrás, porque as oportunidades elas vão passar e você precisa estar preparado. Né? Então, isso que é o importante. Então, aqui a gente vai falar sobre essa questão, né, da influência direta na indústria 4.0, sobre as habilidades, né, que estão moldando os profissionais do futuro e essas habilidades que eles precisam desenvolver para se manterem relevantes, né, dentro desse mercado. Aqui, mostrando um pouquinho da evolução, né, quando a gente tinha ali o conceito da indústria 1.0, que foi pelo meado aí de 1784, que aí enfocava a questão da mecanização do tear, né, e a força do vapor. Então, ainda era assim, para o que a gente tem hoje, né, algo bem distante. Né? Mas hoje eu enxergo que essa questão da tecnologia, talvez os recursos que a gente precisa, eles podem, às vezes, demorar um pouco, mas um dia vão chegar. Né? Então, é para isso que é importante existir aquele profissional pesquisador, né, que muitas vezes não é tão valorizado, mas, se não fosse o pesquisador, a gente não teria tanta tecnologia, né, tantas descobertas, não só na área de tecnologia, mas em todas as áreas de conhecimento, né, que é graças aos pesquisadores que as coisas vão evoluindo. Aí já a indústria 2.0, né, uma produção mais em escala, a linha de montagem, a parte da eletricidade, a combustão, aí já foi uma nova evolução, né, agregando novos valores. A indústria 3.0, que aí já trouxe esse conceito da questão da automação, da robótica, computadores, internet, eletroeletrônicos. Né? Então, já trouxe mais o que a gente hoje enxerga, né, como essa questão da indústria 4.0. Aí, com a evolução, a gente surgiu os sistemas, né, cibernéticos, a internet das coisas, as redes, a inteligência artificial, que hoje ela está muito mais forte. Né?
ela não existe de agora, né? Já tem algum tempo, mas hoje a gente consegue ver a produção assim mais concreta, né, do uso da IA. Então, isso é importante, né, porque ela integra tecnologias emergentes para criar esses ambientes de produção mais inteligentes e eficientes. Então, é um conjunto, né, de dados, de tecnologias, né, de informação que vão se agrupando e vai gerando essa possibilidade. Então, aqui a gente tem a questão, né, das tecnologias usadas dentro do contexto da indústria 4.0, como a internet das coisas, né. Aqui eu coloquei, por exemplo, a questão de sensores e dispositivos conectados, né, que hoje, por exemplo, na indústria, nos projetos que eu atuo, né, os projetos, por exemplo, eles têm que ter os sensores, porque vai envolver a parte do hardware, né, e a parte do software. E muitas vezes os sensores eles vão ter essa função de poder coletar determinadas informações, determinados dados para o sistema. Tá? Então, por isso que eu coloco aqui, né, essa questão da internet das coisas, porque ela vai ser fundamental, porque quando se produz algo em termos de hardware, de software na linha de produção, o que se quer, na verdade, é ter dados, né, filtrar esses dados para gerar informação. Tá? Então, isso é importante. A questão da computação em nuvem, né, que é o armazeno e processamento desses dados de forma de um acesso mais rápido, né, e também para trabalhar a questão da informação. Se vocês observarem aqui, cada tópico desse, a gente tem sempre como pegar a informação, gerar a informação, né, pega os dados para gerar essas informações para fazer uma análise. Então, às vezes, também, apesar de os alunos não enxergarem esse campo, né, a parte de você trabalhar os dados, que é muito importante, né? Esses dados eles vão servir para tomadas de decisões, né? Então, isso é fundamental. A parte, justamente, que eu estava comentando, né, da questão dos dados que vão ser trabalhados, ó, análise de dados e a inteligência artificial, né? Então, algoritmos de aprendizado que vão identificar padrões e otimizam esses processos. Então, hoje a IA, né, ela tem essa vertente de conseguir produzir, né, essas informações que são necessárias para que seja tomada alguma decisão, né, em termos de melhoria do processo. Né? Então, a gente quer melhorar as informações, quer melhorar alguma coisa mais específica, então é através desses dados que vão ser coletados que se pode fazer esse trabalho. A parte da robótica, essa daqui eu gosto sempre também de ressaltar, né, porque hoje eu estou inserida dentro do contexto da robótica. Né? Então, isso para mim é muito legal. É uma coisa nova, assim, que agregou outros conhecimentos que eu tinha, e junto com esse conhecimento da robótica, né, aumentou o meu leque de conhecimento. Tá? Então, a robótica avançada, né, que a gente tem os robôs colaborativos, autônomos, que podem executar tarefas complexas. Então, dentro desse contexto aqui, né, de alguns tópicos que a gente está falando, ainda tem mais 2, está inserido a questão da tecnologia. Né? Então, a questão de vocês, como alunos, né, pensarem nessas possibilidades. Tá? É claro que alguns itens desses vocês não vão ver dentro da instituição, né, mas a graduação, ela te abre essa possibilidade. Tá? Como vocês verem na minha formação, e na época que eu fiz a graduação, não existia muitas dessas coisas. Né? Por exemplo, a internet das coisas também não tinha. Né? A parte da robótica ainda estava começando. E a IA também. Porque se eu for contar realmente o tempo, né, da minha formação, já vão aí 30 anos. Então, quer dizer, já é bastante tempo. Né? E eu acho muito legal, porque, apesar desse tempo que já passou, eu ainda consigo estar no mercado de trabalho. Então, é isso que eu gostaria assim, de destacar para vocês, que às vezes as pessoas acham, não, já terminei a graduação, está ótimo, não preciso fazer mais nada. Só que se você parar na questão da graduação, aí o que vai acontecer? Você vai ficando desatualizada. Né? E aí as novidades vão surgindo, né? As tecnologias também vão sendo aprimoradas e você vai ficar passado. Né? Então, é isso que eu digo, que aquela janela da oportunidade que vai passar para você, você tem que estar preparado para dizer, opa, eu vou pular aí nessa oportunidade. Tá? Então, o que eu queria trazer, assim, reforçar bem para vocês, nessa apresentação aqui, é essa importância que tem a educação. Tá? A educação ela é muito importante. A educação, para mim,
foi a chave de várias portas. Eu não digo nem de uma porta só, porque ela abriu várias portas para mim, né? E principalmente também ressaltando, né, a força da mulher, né? Porque muitas vezes a mulher se sente desvalorizada, eu não tenho capacidade de aprender isso, eu não tenho capacidade de aprender aquilo, né? Na área que eu atuo, eu não tenho muita assim, familiaridade com os meus outros colegas, mas, para mim, nada disso foi impedimento. Até porque, na área que eu atuo hoje, só tem 2 mulheres lá no nosso departamento, né? Que é eu e a outra que é engenheira mecânica. Então, quer dizer, se eu fosse me ater a essa questão do gênero, né, eu teria já há muito tempo fora do mercado, né? Então, é importante, gente, é muito importante vocês aproveitarem as oportunidades, essa oportunidade como agora, né, como esse evento que está ocorrendo. Nossa, eu achei assim maravilhoso, né? Porque eu também, além de trabalhar na parte técnica, como eu gosto muito da docência, então eu achei assim, eu digo, puxa vida, na minha época não existia isso. Então, hoje, assim, eu acho muito legal essas oportunidades que tem para que possam trazer os alunos, né? Principalmente, quem sabe da dificuldade de quem mora no interior, né? Então, aqui são alguns itens que eu coloquei, né, mais 2, que é a questão, por exemplo, de sistema de simulação, que é a modelagem e simulação de processos industriais para testar, otimizar os sistemas antes da implementação real, tá? Então, no caso desses sistemas de simulação, a gente tem tanto sistema só para a parte do software, mas também temos o sistema para a parte de hardware, né, para simular o hardware, simular, por exemplo, a movimentação do robô, para que não haja alguma ação que possa ocorrer, que ele possa danificar na hora que ele vai fazer a movimentação, né? E, entre outras questões de simulação, que hoje já é possível fazer através do software, né? Aqui também, de repente, vamos ter aquele lá, mas eu não me identifico, apesar de eu fazer um curso que trabalha com programação, não me identifico muito com a programação. Mas você não precisa trabalhar essa programação, né? A gente tem também os sistemas de gestão de dados de produto, né? E também o ciclo de vida do produto, no qual você vai ter ferramentas para gerenciar essas atividades, né? Então, de repente, você pode ser um gestor, né? O gestor, ele precisa ter visão de várias áreas de atuação, mas não especificamente ele vai programar, né? Então, ele pode fazer essa parte de gestão. Então, novamente, né, a gente tem um leque de possibilidades na qual vocês podem ter essa visualização e verificar, porque dentro da graduação é o período que realmente você vai ver um pouquinho de cada coisa. E, a partir dali, você vai abrir tua mente, né, para ver, poxa, eu me identifico mais com a parte de banco de dados, eu me identifico mais com a parte de interface, né? Por exemplo, quando eu fui fazer o mestrado em engenharia elétrica, o meu projeto inicial estava pensando, digo, poxa, o que eu posso trazer que não seja só da elétrica, né? Porque eu também queria me sentir à vontade para desenvolver a atividade, né? Apesar de ser na questão, né, de elétrica. Foi aí quando eu, pesquisando os professores orientadores, eu descobri que uma das professoras de lá do mestrado, ela atuava na parte de subestação elétrica, mas desenvolvendo um método voltado para IHM. Então, eu disse, poxa, é aqui que eu quero me encaixar. Então, eu comecei a pesquisar, a verificar, e aí, dentro disso, eu puxei, né? Eu puxei o curso, que, no caso, focava essa parte da engenharia elétrica, mas eu puxei a minha dissertação voltada para a questão das interfaces, né? Então, eu acho que isso você tem que buscar, né? A coisa não vai aparecer assim do nada. Você tem que pesquisar e verificar quais são as possibilidades. No caso aqui, dentro dessa parte da gestão, como eu comentei, né, a gente tem ferramentas que gerenciam o desenvolvimento, a manutenção dos produtos ao longo de todo o ciclo de vida dele. Assim como na parte de sistemas, quando você vai desenvolver os sistemas, você tem um ciclo, desde o ciclo da parte do levantamento de requisitos, né, até a parte de quando você vai entregar o produto e precisa fazer os testes, tá? Então, por exemplo, eu também tentava analisar, né, o que eu posso levar da área da computação para dentro desse ciclo, né? Então, eu criei o procedimento dentro da parte de teste, que não tinha, né? Quando eu entrei não existia esse processo, e eu criei o processo para eu poder fazer o levantamento das informações para criar os cenários de teste, né? Então, eu acho que a gente pode criar
as oportunidades também, né? No momento que você tem essa possibilidade de estudar, de ter o conhecimento, você consegue, às vezes, né, criar oportunidades para você mesmo. Então, quando eu entrei, não existia nada específico dentro dos projetos que eu atuo hoje. Aí dizia assim, não, olha, tu vai ter que trabalhar com essa parte de teste. Aí eu digo, tá, beleza, o que vocês já fazem aí, né? O que já tem construído? Aí disse, nada. Aí eu digo, opa, então é aí mesmo que eu entro, né? Porque aí eu fui trabalhar aquela minha vertente de pesquisa. Então, eu fui buscar as informações que eu verifiquei que eram necessárias, né? Para criar esse processo. Tá? Então, aqui, destacando, né? Eu estou mostrando aqui um exemplo envolvendo a questão do software, né? Porque eu falei muito que a gente também trabalha com hardware, mas aqui a questão, por exemplo, de uma arquitetura, né? Uma arquitetura que eles tinham que integrar para poder repassar as informações. Então, ali a gente tem o CLP, né? Que é, digamos assim, ele que é o cérebro ali que vai, por ele vai ter que passar tudo, né? Tanto a parte do robô, quanto as informações que vão trafegar, elas têm que passar pelo CLP. O CLP, né, é o controlador lógico programável. Aí você vai perguntar, mas será que eu vou precisar atuar com isso? Depende da formação, depende se você quer trabalhar com... Porque nessa parte aí tem programação, né? Só que geralmente aqui eles vão trabalhar com ladder, né, que é a linguagem de programação voltada para a parte do CLP, né, que trabalha com circuito lógico, que vai direcionar os comandos para o robô. Tá? Então, aí eles desenvolvem, né, o que eles chamam ali do monitor do CLP, que é tipo uma interface, e eles vão desenvolver em quê? Em Python. Acho que vocês conhecem aí o símbolo, né, do Python. Então, eles programam em Python. Aí vai ter também as APIs, a parte da base de dados, né, e aqui, eu não sei onde é que é a luzinha aqui, no meio. Aqui, ó, vocês vão observar, né, que toda essa integração aqui, elas vão interagir através, vai ter uma interface web, que é desenvolvida, né, e aqui, essas informações que vão ser acessadas, esse GMES aqui, no caso, é o sistema da empresa, do cliente, digamos assim, né. Então, aqui é feito todo o desenvolvimento onde ele vai trafegar os dados, vai ser armazenados, né, para que a empresa possa fazer acesso a esses dados. Tá? Isso aqui é só uma pontinha, né, do iceberg, porque a gente tem muito mais de questão de software, né, até a própria parte da integração do software com hardware, que é preciso ser testado. Então, o que não falta dentro dessa integração é áreas de conhecimento, né? Então, eu acho que é, de repente, uma possibilidade, né? Até mesmo porque algumas dessas atividades eles desenvolvem de forma remota, tá? Não precisa fisicamente estar na empresa, né? Aqui são algumas tecnologias que foram utilizadas, né? Opa. No caso ali, ó, do Python, a questão aqui do Python, né? Para a questão da interface lá do monitor do CLP, da API, da parte dos dados para armazenar, né, e da aplicação web. Então, é software, né? É questão de também conhecer a parte de software, porque esse aqui, para poder integrar, tem que conhecer o software. Aí você vai dizer, poxa, mas são muitas informações, né? Mas você não tem que ficar preocupado com a quantidade, né? Você tem que ficar preocupado em conhecer um pouquinho de cada uma dessas informações. Porque não só a questão da FPF, mas eu vejo como outras fundações, outros institutos, né? Eles também têm essa questão de trazer, né, o estagiário, trazer aquele aluno que está aprendendo, né, para poder treinar, né, para ele ter o conhecimento e ser efetivado na instituição. Tá? Então, hoje a gente tem um leque muito grande, né, de institutos que eles visam isso. Né? Então, quanto mais conhecimento, mais dedicação você tiver, você tem essa possibilidade de ingressar no mercado. Aí, aqui, alguns questionamentos, né, relacionados às habilidades profissionais, que esse aqui eu sempre falo para os meus alunos, né, o quanto é necessário
apesar de que alguns eu acho que não me escutam, né? Mas a gente tenta, né? Fica falando, repetindo, entendeu? Porque eu acho que é importante, né? É a minha função como professora, né? A parte da docência, que eu gosto demais mesmo. E é nato, não tem como eu evitar de não falar nisso, né? Então, aqui para vocês, por exemplo, eu coloquei algumas questões, né? Em relação, por exemplo, às habilidades técnicas. Quais são as habilidades técnicas mais demandadas atualmente? Como a tecnologia tem influenciado essas demandas, né? Também coloquei algumas respostas ali, mas aqui é um questionamento para vocês pensarem, né? Em quais habilidades técnicas vocês precisam se focar. Habilidades comportamentais, esse também é um tópico que muita gente acha que às vezes não atrapalha, né? Que quando você vai trabalhar, eles só vão ver a parte técnica, mas aí você se engana, porque às vezes a pessoa é muito boa na parte técnica, mas o lado comportamental dela deixa muito a desejar. E como a gente precisa trabalhar muito em equipe, né? Isso atrapalha bastante, tá? Então não é só o técnico, né? Você tem que agregar outros valores. No caso das habilidades comportamentais, né, além das habilidades técnicas, quais são as habilidades comportamentais, ou que eles chamam de soft skills, mais valorizadas no ambiente de trabalho atual? A gente vai já comentar. A parte da educação e capacitação, né, que eu falei para vocês, que ela é muito forte. A questão de tecnologias emergentes, né, quais são essas tecnologias que vão moldar o futuro. Por exemplo, a parte de IA já vem, né, sendo batida há algum tempo e hoje ela está mais inserida, né, dentro desse mercado. Adaptação e aprendizado contínuo. Isso aqui é uma coisa que eu também foco bastante, porque se eu não gostasse, né, de estar aprendendo todos os dias, eu acho que eu já teria que estar aposentada, né, ou saído do mercado, porque todo dia a gente tem que aprender algo novo, né? Ou então melhorar algumas das nossas expertises. Aí aqui eu coloquei alguns relacionados, né? A questão, por exemplo, de habilidade técnica, né? No caso, o primeiro ali é aquela parte de profissionais com conhecimento em sistemas de gestão empresarial, né? Que é importante. Como eu citei aqui, né? Para vocês, não é só a parte de software, né? Às vezes você pode atuar como um gestor dentro de um projeto, né? Então a gente tem, por exemplo, lá, né, onde eu trabalho, a gente tem os gestores dos projetos, né, o gerente de projeto. A gente tem o gerente de projeto, tem os POs, né, e eles têm que se integrar, né, ter o conhecimento. Computação em nuvem, né, desenvolver essa habilidade sobre esses conceitos, então a migração para a nuvem contínua a crescer e os profissionais com habilidades em plataformas como Azure, AWS, Google Cloud, entre outras, né? Porque isso daí também traz mais escalabilidade e eficiência. A parte de linguagem de programação, botei um dos exemplos aqui, né? Porque como a gente foca aquela questão dos dados, então hoje é muito utilizado, né? Então a linguagem de programação Python é amplamente utilizada em desenvolvimento web, análise de dados, automação e aprendizado de máquina. Então é uma ponta aí que de repente a parte de Python, você tem bastante, digamos assim, possibilidade de cursos, né? E cursos grátis. Não sei se vocês já viram que na web sempre eles estão selecionando para fazer aqueles cursos rápidos. É claro que tem que ter dedicação, porque geralmente eles dão 3 meses para você terminar o curso. Então você tem que ter dedicação para poder fazer, tipo assim, uma maratona, né, de programação, desde o zero até alguma aplicação específica. A parte de banco de dados, né, que são as habilidades na parte de banco de dados com SQL, no SQL, e que são fundamentais para poder gerenciar grandes volumes de informações. Como é que está aí meu tempo, que eu já perdi? Que horas tem? Que horas tem? 4h08 até que horas? 4h30? Acho que era, né? Um pouquinho. Terminar antes, né? Tá. Pois é. Beleza. Aqui, algumas habilidades comportamentais, né, que eu vou citar, não vou falar todas, aí eu vou explicando resumidamente. Então, a capacidade de ensinar, né, que, como eu falei para vocês, nem todos têm essa questão de querer trabalhar na docência, né, mas desenvolver um pouco essa questão de você ter que falar em público, né, porque, às vezes,
você chega assim e diz, puxa vida, tem tanta gente, como é que eu vou falar, né? Então, eu também não tinha, no início eu não tinha essa habilidade. Aí eu fui construindo ao longo do tempo, né? Perdendo o medo de falar em público, né? Conseguindo essa desenvoltura. Aí a questão de ser flexível, né? A flexibilidade é a capacidade de você ter essa questão das mudanças, né? Ter essa flexibilidade com as mudanças. Então, isso é uma coisa que eu não consigo ver se você não tiver essa flexibilidade. Porque aí você vai ter dificuldade, né? Porque as coisas elas não são estáticas, elas são dinâmicas, né? A resiliência, lidar com pressão, superar obstáculos, manter-se positivo em qualquer fase. Então, isso também, quer dizer, trabalhar esse teu lado psicológico é importante, né? Então, você tem que ser uma pessoa resiliente. Quando as coisas derem errado, dizer, não, paciência, né? Não deu agora, em algum outro momento eu vou me preparar para que ele possa dar certo, tá? Isso já aconteceu comigo várias vezes, vocês nem imaginam. Porque teve momentos assim que eu disse, puxa vida, mas está dando tudo errado, né? Por que será que está dando tudo errado? Eu digo, não, vou pensar positivo para poder me esforçar mais, me qualificar mais, para poder ter essa janela, na qual, quando a janela abrir para mim, eu possa, opa, agora eu posso pular aí dentro, porque eu estou preparada, tá? Então, é isso que eu quero também, né, reforçar para vocês. Trabalho em equipe, liderança, né? Mesmo que às vezes você não seja um líder, né? Mas você tem que trabalhar essa habilidade. E a questão do trabalho em equipe, gente, é fundamental, porque não existe desenvolvimento de software, né? Não existe desenvolvimento de hardware, não existe projeto se você não souber trabalhar em equipe, tá? Então, essa questão de você poder se integrar com outras pessoas, saber ouvir, né? Saber mostrar o momento certo, né, aquele teu conhecimento, ela é muito importante. Aqui a questão da educação e capacitação, né, então sempre focar no aprendizado contínuo. Então, esse para mim foi o que eu sempre foquei, né? Desde que eu terminei a minha graduação, eu pensei para mim mesma assim, né, dizendo, olha, eu não vou parar nunca de estudar, porque se eu parar de estudar, eu vou ficar fora do mercado, né? E quando eu falo estudar, tem um outro ponto que eu também sempre reforço, o inglês. Como é que está o inglês de vocês? Na área tecnológica, é imprescindível, né? Então, você precisa estar com o inglês também em dia, para poder as janelas, né, se abrirem para vocês. Não é só o inglês, né, mas é um dos pontos, né, e da parte técnica também. Em relação às tecnologias, eu já falei alguma coisa aqui, né, sobre a questão da inteligência artificial, que ele vai permitir compreender os conceitos sobre a questão de machine learning e a questão do processamento de linguagem natural. A automação, né, que é o conhecimento e a automação de processos, a parte de robótica e também a internet das coisas. O blockchain, que é entender como essa tecnologia descentraliza, funciona e suas aplicações, é a realidade virtual e outras, tá? Aqui eu citei algumas só para a gente poder, né, ter um retorno aí. Mas tem várias outras, né, tecnologias também que são importantes. A questão da adaptação, aqui já é a parte final, né, da questão de você estar adaptado à questão do aprendizado contínuo, manter-se informado, desenvolver resiliência, o network, né? Então, como eu falei para vocês, o network é tão importante, né? Até mesmo nas próprias relações, né, de pessoas. Por exemplo, essa questão de você trabalhar com a docência, ela te possibilita você interagir com muitas pessoas, né? E dá um network muito grande. Então, algumas pessoas na qual, por exemplo, eu também, lá dentro da Fundação Paulo Feitosa, eu atuei, são ex-alunos meus. Então, é uma satisfação muito grande, assim, porque, poxa, eu estou num ambiente no qual são pessoas que eu contribuí para a formação, né? Então, isso eu acho muito legal. Então, eu digo, puxa vida, como é bom, né, você poder estar com outras pessoas. Eu até brincava no início, quando eu cheguei lá, porque tem muita pessoa, assim, jovens, né? Digamos assim, na faixa dos seus 20 anos. Aí eu dizia, nossa, eu me sinto uma dinossauro. Aí, com o tempo, eu fui até me habituando, né? Porque você realmente vê muitos jovens, né? Então, tipo assim, 90% são pessoas com menos de 30 anos. Mas aí depois foi passando esse sentimento, né? Porque eu me integrei, eu digo, poxa vida, mas essas pessoas que estão aqui são pessoas que eu também contribuí na formação deles, né? Então,
Aí já a minha autoestima ficou lá em cima, né? A questão da flexibilidade, né? Ó, está aberta a mudanças de carreira e caminhos não convencionais, né? Como eu falei para vocês, às vezes a gente pensa assim, não, eu vou só por esse caminho aqui, mas aí você tem que olhar sempre as janelinhas, porque em algum momento elas vão estar passando, né? E são possibilidades de você atuar. Às vezes, por exemplo, eu pensava assim, eu digo, poxa, eu nunca pensei que eu pudesse atuar dentro da parte de automação industrial, né? E, de repente, surgiu essa oportunidade. E, como eu estava preparada, eu digo, pô, agora é o caminho, né? Vou seguir isso aqui, porque eu estou gostando, né? É uma coisa que está na evidência e que eu posso me inserir. Tá? Então, essa flexibilidade, né, de você mudar o teu contexto de atuação, ela é muito interessante, a tua carreira, principalmente, né? E aqui eu queria agradecer, né, a oportunidade de vocês ficarem me escutando esse tempo todo, né? Nunca vi tantas pessoas assim interessadas em ouvir o que eu estava falando, né? Porque quando eu vou falar na sala de aula, é uma tristeza às vezes, né? Mas é assim mesmo, né? A gente vai se habituando. Obrigada, então, gente, pela paciência de vocês. Temos alguns minutinhos para as perguntas. Oi, Data. Se alguém tiver alguma curiosidade, pode perguntar. Não seja tímido. Oi. Vamos lá. Oi, professora. Olha aí. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma satisfação enorme ter a senhora aqui conosco, né? Eu fui seu aluno. E, assim, foi muito legal ver você falando sobre a resiliência, né? Essas habilidades comportamentais. Isso faz toda a diferença no ambiente corporativo, né? E é uma das coisas, um dos pontos que a gente sempre toca em sala de aula, principalmente o inglês, né? Assim, ou seja, não adianta a gente ter todo o conhecimento técnico do mundo se você não sabe lidar com as pessoas, se você não sabe lidar com frustrações ou com diversos casos de insucesso e, principalmente, a habilidade de trabalhar em equipe, que no mercado de trabalho, hoje em dia, a gente precisa saber trabalhar em equipe. Sozinho a gente não faz nada, que é o que eu sempre falo para minhas turmas, né? E, assim, foi muito bom você trazer a sua experiência da Paulo Feitosa, que é uma fundação muito legal de se trabalhar. Eu nunca trabalhei lá, mas eu tenho colegas profissionais que trabalham lá, que realmente eles disseram que é uma fundação muito interessante de se trabalhar. E, assim, eu também fiquei bem tocado quando você comentou sobre a força feminina, né, da computação, que, assim, porque se hoje eu estou aqui na posição de profissional de computação, professor de computação, foi porque realmente eu passei por muitas... eu sou fruto da formação de atuação de muitas profissionais mulheres da computação, né, muito rádio, muito ensino, enfim. E você, com certeza, é uma delas, né? Meus parabéns. E é isso, eu só gostaria de pontuar essa questão aí. Nenhuma curiosidade aí do... Cadê onde? Uma mãozinha. Opa, ali. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Jéssica, eu sou do curso de Engenharia de Software. E, assim, quero, em primeiro lugar, parabenizar a senhora, né, por ter chegado e passado por todos esses desafios. Eu também, como mulher nessa área, não tenho dúvida sobre a minha área, né, que eu quero permanecer, minha área profissional. Mas nós, como mulheres, enfrentamos desafios muito maiores, porque eu já sou mãe, tenho um filho de 2 anos, sou casada, e, assim, os desafios são muito grandes, e às vezes dá realmente vontade de desistir, e, tipo, não, vou parar, não dá certo. E eu gostaria muito de saber como é que foi que a senhora suportou, né, passar por esses desafios e estar plena aqui conosco. Também eu tive assim o desafio, porque eu também tinha os filhos, né?
Eu tive 2 filhos, tinha um marido, mas também, digamos assim, que eu tive um pouquinho de sorte, porque o meu esposo também é da área de exatas, não é de computação, né? Mas ele foi o parceiro que também me ajudou a chegar aqui, né? A conduzir esses desafios, porque quando eu não podia estar com meus filhos, quem ficava era ele, né? Então, quando eu fui fazer o mestrado, foi um período assim bem conturbado, porque eu tive que passar de 6 a 8 meses em Campina Grande, né, para poder escrever e terminar minha dissertação. E aí foi um período que eu tive que dizer, não, eu tenho que ir para lá, porque senão não vou terminar. Porque quando a gente está no nosso ambiente familiar, é muito difícil a gente se desligar de filho, da casa, né? Fica meio tumultuado. Então, quer dizer, eu também agradeço ao esposo que eu tenho até hoje, né, porque ele também sempre estava do meu lado ali. Então, é por isso que eu consegui chegar até aqui, porque também teve, né, um companheiro que me ajudou nesses momentos assim que eu tinha que me ausentar, né? Eu até lembro até hoje que, como eu já ia fazer quase 8 meses que eu estava para Campina Grande, e eu estava falando com meu filho por telefone, que naquela época não tinha o WhatsApp, né? Aí ele disse assim, poxa, mãe, quando é que tu vai voltar? Que eu já estou te esquecendo. Cara, aquilo dali doeu demais, ó. Aí eu disse, não, meu filho, eu já estou voltando, não me esquece ainda não, que eu já estou voltando. Então, quer dizer, tem coisas assim que às vezes a gente realmente tem que se decidir, né? E se der sorte de ter alguém ali do teu lado, né, que vai te ajudar, é bacana. Senão, vai ter que enfrentar mesmo, né, e ver quais são as possibilidades. Então, hoje eu estou aqui, atuante, né, em função de que eu tive esse suporte, né, em relação a poder me ausentar em alguns momentos, e quando eu digo me ausentar foi totalmente, né, porque eu tive que sair de Manaus para poder desenvolver a parte escrita. Junto com o meu companheiro, né? Que aí agora hoje agora está bacana, porque meus filhos já estão adultos. Então, na época que eu fiz da graduação, mestrado e o trabalho, era muita confusão realmente, né? Então, eu pedia toda noite, eu pedia, Deus me dá força, porque tem horas que eu quero desistir do cansaço, né? Porque realmente dá muito cansaço. Mas assim, agora eu posso, né, dizer gratificante que meus filhos já estão adultos, né? Não seguiram a área da mãe, né? Foram para a área da saúde, mas tudo bem. Mas, assim, você tem que ter força de vontade. Se eu não dissesse para mim todo dia, né, eu quero fazer isso, e eu repetia mesmo, porque era tanto cansaço que eu tinha vontade de desistir. Aí eu dizia, não vou desistir, né? E aí, junto com uma outra pessoa que estava do meu lado, que também dizia, não vou deixar tu desistir, não. Tu já chegou até aqui, como é que tu vai desistir? Porque também a gente se encontrou, né? Dentro da universidade. Então, os mesmos pensamentos que eu tinha, a pessoa também tinha, né? Então, isso contribuiu. Mas quando você não tem, né, essa outra pessoa ali do lado, você tem que se pegar com... Eu acredito muito na força de Deus, né? Então, eu pedia muito para ele, assim, dizer, olha, me dá força para que eu possa continuar. Então, acho que é por aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Os meninos estão tímidos hoje, né? Acho que é isso, né? Agradecemos, professora Ângela Maria, por sua brilhante palestra. E, nesse momento, convidamos o diretor do Instituto, Geone, para, em forma de agradecimento, também entregar uma pequena lembrança, né, a 2 pessoas que estão aqui participando conosco. Então, mais uma vez, agradecer aí esse primeiro momento nosso de abertura, de agradecer a professora Ângela. Eu fiquei bem contente ali com o depoimento do nosso professor hoje, que atua, que fez, né, essa dedicação, a professora Ângela, que deu essa contribuição para a formação dos nossos aqui, que estão aqui presentes. Então, a gente tem aqui, professora, muito obrigado pela sua participação. E, é claro, ainda, já encerrando, e de forma, assim, agradecer muito a presença também da Suframa, em nome do Valdeni. Cadê? Agora aqui. Também nós temos aqui uma lembrança aqui do nosso instituto. Né? Muito obrigado por ter aberto um espaço na agenda para estar aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo. Aí a gente quer a foto também, né? Que é igual, para não ficar diferente do Cristóvão.
Neste momento, iniciaremos as apresentações de banners e, na sequência, teremos o nosso coquetel e, logo após, retornaremos com a competição do Rei e Rainha da Derivada.